de autista é aonde? Faz oração comigo. Da Chassi 3. Eles são melhores. Lugar de autista é aonde? Beto Carreiro. Os dois estão cansados. Gira pela cidade, a buzina toca, 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 toca. Buzina toca, toca. Olá, estamos de volta com mais um Papo no Legislativo e hoje com a presença da Elaine Cardoso, que é conselheira nacional da ONDA, é isso? ONDA Autismo. ONDA Autismo, perfeito. E também da Evelise Matos, que é uma mãe de autista, né? E representa O Grupo Autismo e Inclusão de Criciúma. Perfeito. Então, e a gente vai continuar falando sobre autismo. É um tema que permeia aí toda a nossa sociedade, né? E precisa ser amplamente discutido, amplamente levado a público, porque as pessoas ainda têm muito preconceito em relação ao autismo. Preconceito é aquela falta de conhecimento necessária para a gente, né, realmente abordar o assunto de forma adequada. Eu gostaria, então, de iniciar, primeiro, falando um pouquinho de que o transtorno do espectro autista, TEA, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Uma informação importante também é que 1 em cada 44 crianças aos 8 anos de idade nos Estados Unidos é diagnosticada com um transtorno do espectro do autismo, segundo o relatório do CDC. Também publicado agora em 2021, ano passado, e agora o número com dados de 2018 representa mais um aumento de 22% em relação a 2021. Então, é algo que a gente precisa estar atento, porque realmente a gente vê um número crescente, né, de incidência. Qual é o que leva a esse número crescente, Elaine? Na verdade, hoje a gente sabe que o autismo ele é genético, né? Então pode vir de questões hereditárias, mas também pode ter influência de outras questões, né, durante a gestação. Mas a gente sabe também que hoje a gente tem um número maior de diagnósticos, né, devido a essa informação, devido ao conhecimento, devido aos profissionais estarem mais capacitados para estarem dando o diagnóstico. Então, muitos adultos hoje ainda vivem sem diagnóstico. Então, né, esse número vem crescendo também por hoje. Muitos pais, eles conseguem o diagnóstico se identificando com o filho, né, que foi diagnosticado hoje mais precocemente, e mais conhecimento mesmo, informação, né, porque o autismo de nível 1, muitas vezes ele consegue, né, ter uma vida e se ajustando à sociedade, onde leva esse diagnóstico ser mais difícil também, né? Então a gente hoje, como a gente trouxe na Câmara, né, o relato de uma professora, né, que teve o diagnóstico recente, existem muitos casos também dessa forma. E também nos casos das meninas, que antigamente se achava que era um número menor, e hoje a gente já sabe que não, que é
pelo cérebro da menina ser diferente, o cérebro da mulher ser diferente do homem, então, consequentemente, ela consegue camuflar melhor, ela tem um pouco de características diferenciadas, ela consegue se adaptar melhor, né, à nossa sociedade, então, o diagnóstico também acaba sendo um pouco mais difícil, por isso o número menor de diagnósticos. Bom, a gente introduziu o assunto, mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a ONDA. A ONDA é uma organização neurodiversa pelos direitos dos autistas. Hoje é uma organização nacional e internacional, a maior organização pelos direitos dos autistas do Brasil. E nós viemos trazer o diferencial que é dar esse suporte, né, para a inclusão, através de projetos, como a ONDA ela tem vários conselhos, desde ética, jurídica, conselhos de autistas, conselhos de profissionais e os conselhos municipais, que são quem trabalham, né, para a ONDA. A ONDA é uma organização sem fins lucrativos, todos somos voluntários, então nós temos conselhos em cada município para poder estar atuando, levando informação, levando os projetos para o Brasil todo. Agora é interessante, né? Porque todas essas questões graves na sociedade são tratadas praticamente por pessoas altruístas, vamos dizer assim, né? Não existe uma profissionalização na atuação frente a esses problemas. Isso não dificulta ainda mais buscar assim soluções para o problema? Com certeza, por isso que a gente vem trazendo muitos projetos, né? Projetos realmente de forma com que essa inclusão possa acontecer, essa informação possa ser levada adiante de forma correta, né? Para que a gente alcance o nosso objetivo. Então, hoje a ONDA ela tem projetos para todas as áreas. Área de saúde, área de segurança, área de questão de informação, inclusão escolar, acolhimento à família, acolhimento aos pais, o apresentar, que hoje é de autistas, então esses autistas que estão recebendo diagnóstico tardio, mulheres autistas, né, que se identificam e contribuir com o poder público, né, na questão de projetos de leis, de ver as necessidades dos municípios para trabalhar em conjunto com o município e com o poder público para estar atuando para que a gente veja realmente a mudança nos municípios e que as cidades comecem a ser um pouco mais inclusivas. Mas é difícil, né? Muito difícil. Qual é a maior dificuldade, Elaine? Ai, olha, não dá nem para saber onde por começar, né, Evelise? Porque tudo é difícil. Na verdade, hoje eu até estava refletindo um pouquinho, eu estava ouvindo uma entrevista e a gente sabe que em todos os aspectos, né, por que a gente tem que falar tanto, né, vereador, sobre a inclusão? Algumas pessoas não entendem, né? Acham que a gente, né, Evelise, fica num debate sem fim, né? Nossa, essa pessoa só fala de autismo. Mas por que a gente só fala de autismo? Porque é necessário. É necessário a gente ver essa mudança, é necessário a gente levar informação para que essas pessoas realmente entendam um pouquinho, né? O nosso dia a dia é muito difícil, né? A gente tem que lutar por tudo. A gente tem dificuldade para sair com os nossos filhos, a gente tem dificuldade em encontrar tratamento. Isso em todos, tanto nas famílias de baixa renda, quanto nas famílias que têm um pouquinho mais de condição de estar fazendo o tratamento, tá? Tanto na questão de que o tratamento é muito caro, então mesmo as pessoas que conseguem, né, pagar, a gente tem que fazer um equilíbrio muito grande, porque se torna tudo muito pesado, tudo a gente tem que, né, são muitas terapias, muitas indicações, muitas necessidades, a gente tem que se adaptar a tudo, né? Então, fazer um trabalho em escola, área de saúde. Então, assim, a gente encontra dificuldades, vereador, em todas as áreas, né? Então, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, de que a gente hoje se fala muito de inclusão escolar, né? E é realmente uma dificuldade muito grande, onde a gente vem trabalhando junto com os municípios, com a nossa formação continuada, né? Que é um projeto incrível do Autismos Presente, que a gente está em vários municípios. Hoje a gente, eu estava fazendo a conta por cima, a gente está mais ou menos em 8 municípios e com agenda, né, esperando municípios para estar entrando. Então, a gente vê,
né, esses educadores em busca, né, desse conhecimento, porque a gente sabe que é uma dificuldade do professor também, né, Manuel? A gente, o nosso trabalho, na verdade, é esse. É tentar ajudar de todas as formas para mostrar a forma que realmente merece a atenção para que a inclusão seja feita, né? Então, na área escolar, mas a gente ainda precisa de um olhar especial para as outras áreas também, que é a área de saúde, a área de segurança. O meu filho, ele passou por um episódio bem difícil, né, que é um dos exemplos que a gente tem, que as crianças com autismo, muitas vezes eles têm crise, né, que é a desregulação da criança. E isso acontece muito, principalmente em áreas de parque, em áreas de lazer, enfim. A criança ela não sabe lidar ainda com essa desregulação, com os comandos, com o que pode, o que não pode, então ocasionam essas crises. Ele estava num parque de um município aqui do lado e ele não queria ir embora, enfim, fez todo gritou, esperneou e ele foi no colo, gritando, né, esperneando para o carro. E nisso, a polícia abordou ele, armada, e pediu para que ele levantasse os braços, revistaram, enfim. Então, foi uma situação bem difícil, né? Eu cheguei aí no comando da polícia para conversar com eles, porque eu sei da dificuldade, né, dos policiais, que poderia ser, sim, algum outro tipo de caso, né? Um sequestro, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Mas esses policiais, eles têm que estar preparados para uma abordagem correta. Eu fiquei pensando em inúmeras possibilidades de risco que poderiam ter causado para o meu filho, né? Se ele não tivesse ainda dentro do carro, ele poderia sair correndo para o meio da estrada, poderia ser atropelado, poderia ficar traumatizado. Ser alvejado. Exatamente. Está fugindo, né? E traumatizado com a questão de um policial armado apontando para o pai, enfim, inúmeras questões, né? O pai dele até ficou com síndrome do pânico na época. Então, assim, são tantas dificuldades que a gente passa, né? E muitas vezes algumas famílias me relatam, né? E eu mesma, às vezes, deixo de ir em alguns lugares, a gente tem que fazer toda uma estratégia para poder sair com os nossos filhos, né? E a dificuldade, que a gente sabe que a gente tem que inserir eles na sociedade, mas a dificuldade que a gente encontra. Não só por isso, mas pela questão do preconceito, pela questão de que as pessoas ainda não entendem todas essas questões, nos julgam, acham que é mau comportamento, mal educado, enfim, inúmeras questões, né? Então, muitas famílias... que era o caso de antigamente, né, vereador? Que as famílias ficavam reclusas com essas pessoas, né, dentro de suas casas, mas hoje a gente luta por a gente estar na sociedade e fazer a inclusão. Então, a gente sabe que a gente ainda precisa trabalhar muito, né? E eu não luto só pelo meu filho, a Evelise não luta só pelo filho dela, nós lutamos por todas as famílias e nós somos avós de várias famílias, né? A gente deixa as nossas casas, a gente deixa os nossos filhos, mas para fazer esse trabalho que a gente sabe que é tão importante. E eu falo sempre, se a gente não fizer, a gente não vai ver mudança, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, por isso que eu incomodo tanto vocês aqui na Câmara, né? Porque essa parceria é fundamental. E eu sou muito grata, assim, por todos vocês, né, por a gente poder contar com todo esse apoio que realmente está fazendo de Criciúma uma mudança, né, Manuel? A gente vê que está acontecendo a mudança e a gente vai aos pouquinhos... Coisa boa aí. Com certeza. Está vindo coisa boa. Existem caminhos abertos hoje, Exato, né? Estamos abrindo, alargando mais ainda esses caminhos. Eu gostaria de ouvir um pouco da tua experiência enquanto mãe de autista. Chega um pouquinho mais próximo do microfone. Isso. Então, meu filho tem 6 anos hoje. De fato, a gente tenta se adaptar para que ele consiga se adaptar e conviver bem em todos os ambientes que frequenta. As sessões inclusivas em cinemas, ele dificilmente consegue ficar por muito tempo no cinema. Ir a um shopping, hoje a gente consegue, mas foi bastante difícil. É comum a gente estar com marca roxa, com mordida. Por quê? Porque em alguns momentos onde eles perdem o controle e se desregulam, eles demoram um tempo para voltar a processar normalmente as informações e agir de forma coerente com a situação. Então a gente faz como treinamentos
para que eles possam se adaptar à convivência. Não é um simples assim, hoje eu vou sair com meu filho, vou pegar a bolsa, se é uma criança pequena eu vou pegar a fraldinha, vou botar na mala e deu. Não, a gente tem que fazer todo um preparo, às vezes usar imagens. Como eles são bastante visuais, as imagens ajudam bastante, por isso que às vezes a gente pede que coloque sinalização com imagens em ambientes públicos, na hora de lavar a mão em escola, sinalizar com imagens bastante as questões de localização, de como fazer para se comportar em algum ambiente. A gente usa muito imagens, porque eles são bastante visuais. E treino de comportamento mesmo. Uma experiência marcante. Eu lembro uma vez no shopping, né, que estávamos tentando confraternizar em família. Eu tenho 2 crianças, eu, meu marido e 2 crianças. Assim, de ir no shopping, chegar tranquila e sair assim com muito suor, com a criança se debatendo, me mordendo, e o meu marido tentando acalmar outra criança. Então, assim, coisa de tu ficar 10 minutos no ambiente, não conseguir ir para almoçar, não conseguir ficar no ambiente, né? E a questão também de que às vezes a gente vai em lugares e ele tenta fazer aproximações, mas ele é inadequado na aproximação social, e às vezes a outra criança repele, e a gente já percebe assim um certo uma conduta de afastamento dele e do outro, porque assusta de fato às vezes. Não que a outra criança vai na inocência às vezes de tentar se adequar, mas como ao invés de chegar e dizer um oi, ele chega e fica pulando e tenta abraçar e beijar, nunca viu antes, não conhece, então é uma inadequação social, né? Então são esses momentos que a gente fica mais ferida, assim, que tipo, nossa, como seria bom se ele pudesse interagir. Hoje ele já consegue, mas nos momentos em que não conseguiu, é bastante frustrante para a família também, porque a gente vê a vontade e a dificuldade de agir no momento. Então, hoje nós estamos, mais uma vez, com o nosso papo no Legislativo, só que com um assunto importante, né? Na atualidade, o que mais tem apelo hoje, tem a questão da droga também. Eu estava comentando ainda há pouco ali, tem hora que a gente pensa que a gente é extremamente repetitivo no assunto, né? Parece que a gente se sente até desconfortável em falar sobre o assunto, que parece que, puxa vida. Então, eu entendo bem o teu desconforto. E aí estou aqui com a Elaine Cardoso, que é conselheira nacional da ONDA, depois tu dá os detalhes, e com a Evelise. Desculpa, Evelise. Sabe que depois que eu tive o vírus da Covid, eu fiquei com um problema sério de memória. Acontece bastante, muito. Né? Estou com a minha memória em frangalhos. Mas hoje está acertando meu nome? Pois é, mas depois de muito treino. Fui um pouco autista, né, para pegar o teu... Então, assim, o que eu ia falar, eu cortei. Não, né? meu nome é justificável não lembrar de primeira, né? Pois é. E o grupo? O grupo de apoio inclusão de Criciúma, o GAICIR, é o grupo de mães. Na verdade, a gente começou num grupo de WhatsApp e a gente está ali para tentar trocar experiências entre as mães sobre especialistas, sobre onde buscar tratamento, orientações. Por exemplo, é um benefício, né, a questão do Departamento de Trânsito de ter o cartão de identificação para que possam estacionar em vagas de prioridade. Então, ali, às vezes, muitas mães chegam sem saber sobre os próprios direitos dos filhos, então a gente tenta fazer um pouco desse repasse de informação. No Instagram do grupo tem muitas informações sobre os direitos, as melhores terapias, os melhores profissionais, informações de como manejar. Então, é um grupo de divulgação de informação e troca de experiências. Bacana. Elaine, é possível uma família com mais de um autista? Com certeza. É comum? É bem comum. Ah, é? Sim, bem comum. Se um já dá trabalho, imagina 2. Ou fica mais... Ou não é bem assim? Eu vi uma reportagem esses dias... É que depende muito, né, Manuel? Por ser um espectro, então os níveis podem ser variados, né? Que quer dizer que o nível de suporte, então, pode ser diferenciado. Então, um pode precisar de mais suporte, um outro de menos suporte. Então,
isso não dá para saber, né? Hoje existem exames que os pais fazem quando querem ter um outro filho, que pode dar aproximadamente, mas nunca é certeiro, né? Mas existe sim uma chance grande. No caso da Evelise, os filhos dela são gêmeos. E um é típico e o outro atípico. São bivitelinos, então a chance disso acontecer é maior, de ser um típico e outro neurodivergente, né? Eu perguntei de curioso, porque eu nem sequer fui procurar. Não, é bem comum. Olha, que interessante. Mas tem lá no grupo, qual a preocupação maior do pai, da mãe, no cuidado com o filho autista? É buscar pelas melhores terapias e tratamentos, porque não é fácil o acesso, mesmo para quem tem condições com plano de saúde, ainda assim é bastante complicado conseguir o acesso, porque nem sempre tem profissionais disponíveis, profissionais capacitados. Ainda existe muita demanda em alguns profissionais, por exemplo, terapeuta ocupacional na região. É sempre bastante difícil. E é necessário. É muito necessário. Hoje a gente sabe que a gente até às vezes inclui, né, na questão de uma dificuldade, né, na tríade ali, que é bastante comentada, que é o processamento sensorial também, que hoje a gente já sabe que é muito... a maioria das crianças autistas, né, tem essa questão sensorial alterada e precisa ser trabalhada. Então, na nossa região, hoje a gente só encontra profissionais, pouquíssimos profissionais, terapeutas ocupacionais e quase nenhum com a especialização em integração sensorial. Qual é a tecnologia hoje mais eficiente, mais eficaz, mais resolutiva para não seria um tratamento, né? Eu não diria uma tecnologia, eu diria direcionamento do tratamento, né? Não tem tecnologia. As principais bases são a terapia ABA. Tá. Isso aí seria uma terapia mais a nível comportamental. Na verdade, assim, hoje a gente já sabe que cada criança, como qualquer outra criança, mesmo autista, é diferente. Então, na verdade, o tratamento que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, a gente tem que ter muito esse olhar. Eu digo que a gente tem que entender do autismo para a gente poder analisar qual o melhor caminho a gente percorrer. E não quer dizer que a gente inicie com um tipo de tratamento que vai ser esse tratamento para o resto da vida. A gente vai redirecionando para as necessidades que vão surgindo. Eu digo que a gente tem que estar sempre analisando, né, Eve? Hoje está tudo certo aqui, amanhã a gente tem que percorrer outro caminho, a gente tem que estudar sobre outra questão para poder trabalhar o desenvolvimento que está dificultando naquele momento. Então, sempre... Esses dias uma mãe usou uma frase perfeita. Ela disse: eu vou dormir sempre com uma certeza e acordo sempre com uma incerteza nova. Então, eu acho que é bem isso, porque a gente nunca sabe também se a gente está percorrendo o caminho certo, né? Então, a gente tem que ter muito bem esse olhar especial para fazer isso. A nível de serviço público, o que tem hoje? O que existe hoje? Somente a AMA e a PAI que faz... Não, mas serviço público. Tu diz público. Que seja de acesso do cidadão e que seja prestado pelo poder público. Eu desconheço. Não tem nenhum? Tem o atendimento na Unesc, né, do SER, que faz alguns atendimentos, mas eu ainda não conheço a fundo e não sei a capacitação. Seria um programa da universidade ou é um serviço público? Da universidade, que engloba ali a questão pública, mas tá bem difícil, assim. Como é importante, né, tu levantar essa questão, porque as pessoas, as famílias com menor acesso, elas ficam bastante desprotegidas nessa questão, desorientadas, né? Porque fazer o quê, né? De vagas. A gente depende muito de SUS, tem muitas mães que vão para o SUS, aí busca uma fonoaudióloga, uma psicóloga especialista, e se na rede particular já é difícil ter essas especializações, na rede pública a gente hoje desconhece. Na questão do autismo, quando a gente fala de estereotipias, o que isso quer dizer?
Então, a estereotipia ela acontece como uma autorregulação, uma modulação, que hoje a gente fala, né? Então, assim, nós típicos também temos, né? Quando a gente está aqui balançando o pé, balançando a mão, mordendo a caneta, enrolando os cabelos, tudo isso é uma estereotipia. O teu corpo tá gerando uma ansiedade de alguma forma e tu tá tentando modular o teu corpo para isso. Só que a estereotipia das pessoas autistas, elas são um pouco mais... Não é fruto da ansiedade? Sim, É? pode ser também da ansiedade, de uma euforia, pode vir por várias questões, né? Mas elas são muito mais aparentes, vamos dizer assim, não sei se é essa... Regulação emocional, porque eles usam a parte motora para regular, né? Então, assim, o que São movimentos motores, flapping de mãos, Isso. pêndulo do corpo de um lado para o outro, Como balançar é que é o corpo esse para frente e para regular? trás. Como é que é isso? Essa Explicando. modulação. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente não percebe, mas o teu corpo está modulando por alguma questão que tu tá ali, tá trabalhando o teu cérebro, né? Tu tá pensando uma estratégia em algo, para isso, estabilizar o... E da mesma forma, o autista. Então, na semana passada a gente teve um evento aqui que é muito bom, né? O exemplo do Marcos Petri, que ele se modula dessa forma. Então, você vai ver ele fazendo esse gesto. Então, antes dele se apresentar, ele vai estar lá assim. Ele diz que ele está organizando o cérebro dele para poder se modular, para poder fazer a fala que ele precisa. Então, o meu filho, ele tem muito flap, ele fica feliz, ele faz assim, ou ele pula, tudo isso são estereotipias, né? É o corpo, de alguma forma, tentando se modular para se estabilizar em alguma coisa que ele está sentindo ali muito forte. E às vezes, de uma forma geral, as pessoas acham, é um movimento sem função, ele está Estranho. correndo sem função. Na verdade, não é sem função, é com a função de buscar essa regulação. Porque o cérebro do autista, ele processa muitas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, estamos aqui falando, se alguém se movimentar lá, eu vou me concentrar em você. Agora, muitas vezes, a luz que está ao redor, a bandeira que está se movimentando, tira totalmente a concentração. Barulho do ar-condicionado, ar-condicionado. barulho da câmera, Então, assim. como formas de tentar focar no que de fato importa, esses movimentos, eles tentam deixar de lado aquilo que deveria já ser É como se ele natural. associasse aquela atenção a um movimento. Sim. É tipo Pode aquilo ser que a gente isso. chama de dependência psicológica, no caso do tabagista, por exemplo, né? Toma um cafezinho, fuma um cigarro, vamos dizer assim. É um exemplo assim, meio fora a princípio parece fora de contexto, mas faz sentido, não? O Marcos e a mãe dele deram um exemplo sobre essa questão. Ela disse que ela se sente muito até culpada às vezes, porque antes dela compreender o Marcos, antes de ele mesmo se compreender, porque ele teve vários diagnósticos antes do autismo, e depois que ele recebeu o diagnóstico, se eu não me engano, com 7 anos de idade, que ele começou a investigação, e depois de um pouco ele maior, ele começou ele mesmo fazer as pesquisas para ele se entender. Ele chegou para a mãe dele, que muitas vezes ela relata que eles iam em um restaurante ou algum ambiente público, quando ele começava a fazer isso aqui, ou quando ele começava a bater as mãos, ela segurava e disse: filho, tá todo mundo olhando, né? Porque chama muita atenção, então todo mundo se vira e todo mundo presta atenção naquilo, e fica uma questão desagradável, que a família, né, fica ali. E aí ela disse que ela se sente muito culpada. Hoje ele faz esse movimento em todos os momentos, e porque ele chegou para ela e disse: mãe, sabe quando tu segura a minha mão, quando tu segura os meus braços, é a mesma coisa que tu pedisse para mim parar de pensar, para mim interromper o que eu estou pensando. Então é a maneira com que eu consigo me modular, né, para que eu tenha esse processo de o meu pensamento, de eu saber o que eu vou falar, de como eu vou me comportar. Então eu preciso disso. Hoje, antigamente se tirava, vereador, esses movimentos dessas crianças, né? Era feito em terapia, né? Que os pais não queriam, por ser uma coisa que, né, era diferente, estranha, né, para a sociedade. Hoje a gente sabe que a gente não pode fazer isso. A gente pode sim dar função, né? Então uma criança que gira muito, a gente pode propor ela esse mesmo movimento, porque o que acontece? Se ela está girando, ela precisa desse movimento para se modular. Então a gente proporciona o mesmo movimento com função. Então a gente brinca de roda, ou a gente propõe
alguma atividade, né, que Entendi. proporcione o mesmo movimento, de pular a mesma coisa, então quer dizer que ele precisa trabalhar mais a parte proprioceptiva. Então a gente faz essas questões. Tem coisas que não é possível, né? Então uma estereotipia assim, ou esse movimento, então ele precisa. E não é só as pessoas autistas, né, que têm essa alteração no processamento sensorial. Outras pessoas também podem ter. Essas estereotipias, elas já são percebidas logo no início da vida da criança? Costuma chamar a atenção. Alguns podem quase não ter, né? Ou ter questões que são menos acentuadas, menos perceptíveis, né? Então, tem algumas crianças que não têm essa estereotipia tão forte. Tem estereotipia Tá, mas vocal. ela vai se acentuando com o tempo ou ela já está naquele nível ali, permanece para sempre? Então, pode alterar também. Pode começar com uma estereotipia e trocar para outra. Existe a estereotipia vocal, então... Isso é por parte dele ou pelo aprendizado que ele passa a ter depois? Vamos mudar, fazer assim, fazer assado? Então, a terapia ocupacional, por exemplo, ela vai trabalhar essa questão de modulação na criança. Então, se ela faz o movimento circular, ela está precisando muito trabalhar a questão vestibular, né? Se ela pula muito, ela deve estar precisando muito trabalhar o proprioceptivo. Então, nessa terapia, ela vai trabalhar todas essas questões para o corpo dela se modular melhor, para que isso diminua. Por isso a importância desse suporte terapêutico, né? Para cada profissional, dentro da sua especialidade, direcionar o tratamento de acordo com a necessidade daquela pessoa. O LER atinge o autista, não? Desconheço. Não? É uma doença Como é Sim, muscular, né? Por Pode conta acontecer, de mas uma ação repetitiva, né? Então, eu não acredito tenho... que possa pode ser uma acontecer sim. consequência, mas não algo diretamente ligado, né? Sim, mas pelo fato dele ter esses movimentos repetitivos, ele acredito pode que vir a sim. sofrer com esse Sim, tipo acredito que sim, por super às pergunta. vezes ter... alguns pode ter mais, né, fortes, né, essa estereotipia, então acredito que possa acontecer sim. Tá. Aqui, qual é o momento ideal para te buscar diagnosticar na criança, assim, de modo que esse diagnóstico seja confiável? Então, hoje, se um profissional é realmente especialista em autismo, ele consegue desde muito cedo. Mas também... que é muito cedo? Às vezes, com meses, começa a se identificar algumas características, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? Cada autista é único. Então, por exemplo, o meu filho, ele teve um desenvolvimento dentro do esperado. Quando acontece a poda neural, ele perdeu os neurônios que ele já tinha conseguido algumas habilidades. Consequentemente, foi onde eu comecei a perceber o autismo, né? Então, ele dava tchau, ele mandava beijo, ele já tentava falar, e ele olhava nos olhos, ele brincava com outras crianças, adorava outras crianças, e ele foi perdendo tudo isso. E não foi adquirindo novas habilidades. Então, o caso do Enzo foi próximo aos 2 anos de idade, né? Que é onde acontece a poda neural, 18 meses. Mas algumas mães relatam que já começam as características, já identificam desde bebê. O importante é que, se encontra algum tipo de desenvolvimento tardio, que isso seja trabalhado, independente do diagnóstico, né? Para que não aconteça um agravo, né, nesse desenvolvimento. Mas depende do caso, dá para se identificar antes, alguns casos do nível 1 só mais tardios, né, por essa dificuldade nas características, ou às vezes de uma menina realmente, né, ter mais dificuldade de encontrar essas características, mas a nossa orientação é sempre: qualquer tipo de atraso no desenvolvimento, comece o tratamento, independente de diagnóstico. E quando a gente fala em atraso, eu acho que é importante também ressaltar que não são só as faltas de comportamento, são os excessos também. Por exemplo, é muito comum a gente ver uma criança que está rindo demais, totalmente fora de contexto, está parado numa situação, de repente começa a rir. Aquilo ali é um comportamento excessivo para a situação, então também tem que ser observado. Mas ele é muito corajoso. Não, ele não tem noção do perigo.
uma criança de 1 ano e meio que vai lá um cachorro, que não sabe o porte do cachorro, não sabe de onde que vem o cachorro, e vai colocar a mão na boca do cachorro porque ele não tem noção do perigo. Devia ter precisava ter um pouco desse tipo de noção já, e não tem. Eu quero só voltar um pouquinho, porque ainda há pouco eu usei um exemplo que eu acho que eu não me fiz entender. A questão do associar o movimento a outro, vamos dizer assim, a uma dependência, né? Esse movimento, ele vem automático, ele é involuntário ou é um movimento construído com base naquilo que ele significa a experiência, da forma como ele significa a experiência? É nesse sentido que eu quis fazer a pergunta. Pelo que eu entendi a sua pergunta, ele vem pela demanda da pessoa autista. E depois vai sendo modulado de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu tenho um familiar que ele colocava as mãos no rosto, como estereotipia. E no momento do coronavírus, que a gente não queria que a pessoa levasse a mão no rosto a toda hora, certo? Então foi direcionado para que, ao invés de ele fazer um movimento de apertar, ele apertasse as próprias mãos uma na outra. Então a gente redirecionou um movimento que já veio partiu dele, uma necessidade dele. Então a gente redirecionou. A gente não ensina uma estereotipia, a gente apenas tenta modular, regular, fazer alguma coisa mais factível para que ele possa fazer em ambientes sem Mas se prejudicar. sempre associado com ou com o prazer ou com o sofrimento, né? Mas seria a necessidade, né? É? Corpo. Sim, o corpo está precisando de algo, então ele vai sanar com essas questões, né? Então, às vezes ele precisa de um apertão muito forte, precisa pular, né? Então, são necessidades do corpo naquele momento para se modular. Tá. Então é bem automático mesmo, não tem nada de significação ali. Algumas questões podem sim se tornar um padrão depois, algo do tipo, né? Mas a estereotipia mesmo, ela é uma necessidade. Tá. E aí nós temos aqui, inclusive tem uma perguntinha que é interessante. Quais as dificuldades de inclusão na escola? Por quê? Existe dificuldade de inclusão na escola hoje? Criciúma, por exemplo. Me fala de Criciúma. Em todos os lugares, em todos os municípios. Em que sentido? Como é que é essa dificuldade? Em todos. Então a gente encontra dificuldade tanto das pessoas acolherem, né, a escola acolher esse indivíduo, quanto muitas vezes a escola acreditar que o aluno precisa se adaptar à escola, né? Então isso não é o correto. Então a escola tem que se adaptar à necessidade, né, do aluno, assim como ela se adapta a um cadeirante que precisa de uma rampa, assim como ela se adapta a uma questão com questões visuais, auditivas, ela tem que se adaptar para aquele aluno poder ser inserido no ambiente escolar. É a mesma forma o autista. Sendo que o autismo ele é mais complexo, as escolas encontram mais dificuldades, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando tanto nessas questões, porque tudo precisa ser adaptado, né, vereador? Material, né? O aluno com autismo, geralmente, o aluno autista, geralmente ele não vai conseguir acompanhar uma matéria como os outros, então esse professor precisa conhecer esse aluno para adaptar o material de forma com que ele garanta o aprendizado, né? Isso é inclusão, né? O que acontece hoje é uma integração, né? Que a gente leva os nossos filhos para a escola e acontece de eles estarem às vezes com o mesmo tipo de atividade que não é o correto, ele não vai conseguir responder da mesma forma. Então o material adaptado ele tem que ser de forma mais objetiva, mais curta, para que se garanta o aprendizado. Não pode ter tanto conteúdo, né? A gente diminui para garantir o aprendizado desse aluno. Nem sempre o aluno vai conseguir ficar as 4 horas dentro da sala de aula, então tem que ter esse olhar para que ele muitas vezes tenha saída para fazer essa modulação, né? Disponibilizar o professor auxiliar, né? O professor auxiliar. Se fala de professor auxiliar, mas ele também não tem que estar bem instrumentalizado a nível de informação, de conhecimento? E hoje, Criciúma oferece isso? Não, até... Porque normalmente o professor auxiliar, ele meio que
Vem, O que vamos. vem acontecendo hoje, vereador? Até nós estivemos na secretaria, conversamos com o secretário, conversamos com a Úrsula, com a Silvana, né? O que vem acontecendo? Até uma dificuldade por parte da secretaria também de conseguir esses profissionais. Hoje a demanda está muito grande e o número de profissionais que se candidatam está bem pequeno, no entanto que eles às vezes têm recorrido a alunos de ensino médio, né, que não é o correto, mas por falta de profissionais. Então eu vejo duas questões, né, que agravam essa situação. Por que não tem profissionais, né? Uma questão salarial, que o secretário nos passou que ele já está alterando, que ele já vai fazer um aumento nesse salário, e essa questão de capacitação. Porque como que eu vejo? Se esse profissional vai até a escola e ele não está preparado, consequentemente ele chega lá, ele se depara com uma demanda difícil, complexa, que ele não faz nem ideia de como proceder, ele desiste. Ele acaba não querendo, né, continuar nessa vaga. Então, eu até já propus, até já fiz algumas conversas que eu acho que deveria existir uma lei para esse auxiliar, que ele não pudesse ir para a sala de aula sem a capacitação. Nesse sentido que eu fiz a pergunta. Uma outra questão é o seguinte, tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, né, de entender que o autismo ele abrange várias situações ali, né? Não é simplesmente a pessoa ter uma estereotipia ou coisa parecida. E aí tem muita gente que pergunta com relação à deficiência intelectual. A deficiência intelectual é comum no autismo? É comum. É comum? Mas ela não faz parte do autismo, ela pode ser uma comorbidade, uma doença então associada. não faz parte do autismo? Não faz parte do autismo, tanto que no nível, o autista nível 1, para ser caracterizado nível 1, ele não pode ter deficiência intelectual. Normalmente, os autistas com deficiência intelectual, eles estão no nível 2 ou 3, que é nível de suporte que a gente chama, sabe? Aí no nível 1 continua sendo autismo. Sim. Nível 3 continua sendo autismo, só que é mais comum nos níveis 2 e 3 do autismo a deficiência ter associado a deficiência intelectual. Não quer dizer que todos terão. Nesses níveis 2 ou 3 está entre 60% a 70% dos autistas podem ter deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual ela pode ser também uma dificuldade de a criança acessar o conhecimento pela falta de didática ou de uma didática adequada? Pode ser isso também? Ou é uma deficiência mesmo a nível orgânico? É orgânico mesmo? Isso. Tá. Ela pode ser adquirida, mas para ela ser considerada a doença da deficiência intelectual, ela tem que estar presente até na primeira infância, até 4, 5 anos de idade, assim. Então, fora isso, aí ela foi adquirida por um acidente, por outras questões. Mas a deficiência intelectual, até onde a gente tem conhecimento, o indivíduo nasce com a deficiência. O que os pais ou os cuidadores podem fazer para ajudar uma criança autista e aproveitar oportunidades para crescer, aprender e ter acesso aos cuidados? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Acho que tem muita gente que está do outro lado e quer saber um pouco mais. Começa por quê? Olha. Se complementem. Então, eu acho que... O que eu diria para um pai que hoje recebeu o diagnóstico, né? Ele precisa ter conhecimento de autismo, né? Sobre autismo, ele precisa compreender... Buscar o conhecimento. Isso, buscar o conhecimento para compreender o filho. A partir do momento que ele compreender como que acontece as coisas, né? Essa questão sensorial muitas vezes é confundida muito com comportamento. Então, os pais, eles precisam entender como que essa criança funciona, como que acontecem as coisas com ela, como ela se sente. E hoje eu digo muito também para os pais, escutem os autistas, né? Eles trazem uma vivência única para a gente, né, de relatos de como eles se sentiram, né, durante toda a vivência deles, que antigamente a gente não tinha. Então a gente supunha, né, a gente achava que
que se sentia de tal forma, a gente achava que tinha que ser, né, um tratamento de tal forma, e a gente vai conhecendo, né, para poder, como eu falei anteriormente, saber o caminho melhor para prosseguir. Façam parte de grupo de pais, é fundamental essa troca de experiência, troca de vivência, a gente se sente acolhido, a gente vê que não é só a gente que está passando por aquela situação, então a gente acaba... Seria uma espécie de grupo de mútua ajuda. Sim, é fundamental. Então, assim, a gente cria vínculos incríveis, né? A gente se torna amigas, né? A gente compartilha das mesmas dores, das mesmas angústias, então, consequentemente, a gente se entende melhor, porque muitas vezes a gente vai fazer um relato que para um pai típico não faz sentido nenhum, né? Mas aquela mãe que vivencia isso também, mesmo que de forma diferente, ela vai te compreender melhor. Então, essas amizades, eu digo, né, porque a gente cria realmente laços muito importantes e que se ajudam, né? A gente sabe quando a outra tá mais para baixo, a gente sabe da demanda, a gente sabe que muitas vezes a gente vive numa gangorra de altos e baixos, então a gente consegue se ajudar, né? Procure bons profissionais, mas fundamental, você como mãe, você como pai precisa conhecer para dar o suporte que o seu filho precisa. Ô, Elaine, por que tu acha que os pais ficam apavorados quando recebem um diagnóstico de autismo? O que apavora tanto? Eu acho que é falta de conhecimento. É isso? Eu acho que é falta de conhecimento. Porque não é para tanto. Porque tu tem que direcionar, tu vai mudar a tua vida, na verdade, né? E o começo, realmente, ele traz Mas isso mais é tão dificuldades. radical a ponto de assustar? Totalmente. É? A gente diz assim, Manuel, que algumas pessoas não gostam de usar isso, mas eu uso sempre porque eu acho que é isso que a gente vivencia. Um luto. Não é o luto da criança, mas o luto de tudo que a gente sonhou e planejou como família, como mãe, para o seu próprio filho. Então, eu digo que a gente deixa esses planos de lado, só que até você entender que esses planos eles vão ser refeitos de forma diferenciada, você passa por esse luto. Então, esse sofrimento que você se depara com um buraco negro que você não conhece nada, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã do seu filho. Então, você escuta muito que muitos autistas não casam, que não trabalham, que não fazem isso, não fazem aquilo, pode não falar, né? Pode não conseguir Então é mais ter preconceito uma vida. mesmo. Não, na verdade, Ou tem um medo, né? No futuro, o que a gente quer para os nossos filhos, que sejam independentes. Se eles têm um nível alto de suporte, então a gente já pode imaginar que eles vão ter sempre a necessidade de ter alguém cuidando deles, e os pais não são eternos, né? Então, eu acho que esse é o maior medo dos pais. Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver aqui? Mas isso, o autista, ele não vai ser um ser dependente para sempre. Ele consegue ser ter autonomia ou não? Depende de cada caso. Porque o nível 1, 2 e 3, ele é de acordo com o nível de suporte de ajuda que ele vai precisar. E o que é mais comum? Por exemplo, em Criciúma, qual é o nível mais comum? 1? Eu acho que na população geral, o nível mais... Porque a gente fala de autista, a gente fala e bota tudo no mesmo pacote, né? Quero saber, hoje, em Eu Criciúma... até vou me desculpar, mas eu não teria como mensurar Eu nível acho 1, que 2 não. ou 3. Não? Teria que procurar um especialista para te dar essa resposta, porque assim, tem como muitas famílias estão buscando esse diagnóstico, existem novos fatores que estão entrando nesse diagnóstico, acho que teria que buscar uma informação de um neurologista. Importante a informação também que eles podem mudar de nível, né, Manuel? Então, assim, tanto um nível 1 pode ir para o 2, pode ir até para o 3, se ele não tiver tratamento. Pode evoluir, então? Sim, quanto um 3 pode vir a ser um 1. O que leva a essa evolução? É o ambiente ou é o... Num todo, na verdade. Assim, pode ser que essa pessoa tenha um melhor tratamento e não consiga se desenvolver. Mas, geralmente, com o tratamento, o desenvolvimento acontece de forma bem positiva. De uma maneira geral, quer dizer que então os pais se assustarem com o diagnóstico não precisava chegar a tanto. É possível lidar bem com isso. É compreensível, na verdade, eu diria. No teu caso, por exemplo, no teu caso. Sim, é possível lidar muito bem com autismo.
de acordo também com o que aquela criança está te apresentando com aquele indivíduo, né? Porque a gente fala de criança porque os nossos ainda são pequenos e é o que a gente conhece hoje. Mas a gente pensa na evolução. E assim, eu acho que o mais importante para que os pais não se assustem é porque a gente pensa autismo, um tratamento muito caro. Mas existem muitas formas de tu ajudar o teu filho em casa, com recursos disponíveis, baratos. Quando eu também sou voluntária no Instituto Autismo, que faz os cursos, a gente tenta levar recursos, material reciclável. Quando a gente fala em aba 40 horas por semana para uma criança, pensa, poxa, 40 horas, 8 horas por dia de terapia. Não é de terapia, é de conduzir aquela pessoa de forma correta. De um ambiente mais favorável, mais... Exatamente. Por isso a importância dos pais terem conhecimento. Por isso que se os pais estiverem capacitados, eu acho que hoje, se eu pudesse dizer assim, o que é mais importante dentro disso tudo? Capacitação de pais, porque os pais vão conseguir buscar uma terapia adequada e fazer em casa. Vocês como mães que são de autistas, a gente que está aqui com pessoas do outro lado nos assistindo, com certeza com uma cabeça cheia de dúvidas, o que vocês poderiam estar dizendo aqui, falando aqui, para que essas mães, esses pais ficassem um pouco mais tranquilos, por exemplo? Uma orientação, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que os primeiros passos são muita observação, entender, compreender que o que os nossos filhos não fazem não é por preguiça, é por dificuldade de fato. Então, assim, muito cuidado na educação em casa, tratar com amor, com respeito. Toda criança precisa de amor e de respeito. Ninguém vai aprender com tapas. Direcionar da forma mais leve possível para a família e para a criança. Atender a necessidade da criança, mas também entender que os pais precisam estar bem para dar o suporte que a criança precisa. Então se cuidem também. É aquela velha frase, né, Evi? Que quando o avião está caindo, você precisa primeiro colocar a máscara para poder salvar o outro, né? Então a gente tem falado muito sobre isso e também por isso a importância dessa troca com outras famílias, né? De a gente ter, de vez em quando a gente sai, a gente toma um café, a gente sai à noite, né, para comer alguma coisa juntas, porque a gente precisa se cuidar da parte da saúde mental, né, Manuel, que tu entende tanto, porque como eu já relatei, as mães de autistas hoje podem ser comparadas a um estresse muito grande e até de soldados de guerra. Então, a gente precisa achar um caminho leve para que a gente faça isso. Então, assim, nem todos os dias vão ser bons, não. Tem dia que a gente deita a cabeça, a gente chora, a gente, né, diz, meu Deus, e agora? Qual é o caminho correto? Para onde eu corro? Para onde eu vou? Mas no outro dia a gente levanta e segue firme, né, com força de que... E vamos caminhando junto com os nossos filhos, se fortalecendo nas conquistas, né? Que a gente sabe que elas são tão demoradas muitas vezes, né? Que quando a gente aprende muito com o autismo também. Porque quando a gente não convive com pessoas autistas, a gente acha tudo muito natural, né? Então a fala é natural, ninguém precisa estar ensinando muita coisa, a criança se desenvolve naturalmente, vai para a escola sem maiores problemas, né? E quando a gente se depara, né, com todas as dificuldades que vêm, né, junto nessas questões, a gente começa a valorizar muito mais. A gente dá muito valor, né, para cada detalhe, para cada conquista é muito comemorada. Então, que a gente possa se apegar nessas conquistas, né, para se fortalecer, para ter esperança, para que a gente seja feliz, né, ao lado dos nossos filhos, porque é possível, né, que as famílias de autistas sejam felizes, tenham uma vida leve. Nem todos os dias vão ser fáceis, não são. Nós não romantizamos o autismo porque não é uma tarefa fácil, né, é uma causa que a gente ainda precisa batalhar muito, são muitas lutas,
mas é possível sim, e com essa união das famílias é que a gente busca isso. Então, no nosso evento no parque, a gente mostra que a gente pode estar no parque, brincando, sendo feliz com as nossas famílias, e esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso encontro novamente. Tu evoluiu mais enquanto mãe ou enquanto ser humano? Ambos, porque a gente aprende a dar valor nas pequenas coisas. Meu marido sempre falava que, como são gêmeos, né? Um deles vinha, ele abria a porta, chegava do trabalho, um deles já vinha correndo e o outro ficava lá no cantinho. Então hoje, quando o meu filho autista também vai correndo em direção a ele, se alegra quando vê o pai, fala papai, porque o falar também demorou muito. Então esse tipo de comportamento que normalmente a gente espera. Muitas mães dizem, fica quieto. E a gente, que bom que tá falando. Ele não para de falar, né? Isso, a gente se alegra muito com essas pequenas coisas. Então, assim, a gente começa a ver as coisas com mais amor. Eu acho que evolui muito como mãe e como ser humano de uma forma geral, né? Eu acho que é incrível. É uma transformação realmente. Eu tinha, né, os meus valores já antes, mas eu acho que eles vieram de uma forma incrível, assim, um olhar para tudo, na verdade, um olhar diferenciado para tudo, uma valorização de tudo, um respeito, né, que às vezes a gente também desconhecia, a necessidade de outras pessoas também, né, que hoje a gente consegue se colocar no lugar, que a gente consegue ter mais empatia. E toda essa luta também, né, eu acho que traz pra gente tanto aprendizado e realmente muitas de nós, eu acho que a gente pode se comparar antes e depois. Eu queria, para fechar, os serviços que temos hoje à disposição, sejam eles públicos ou não, o que nós temos hoje para deixar no ar aqui, para que a pessoa possa entrar em contato, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje? Hoje em Criciúma, o que se tem é a AMA, né, que infelizmente... Tem o telefone lá, não? Não tem. Mas não tem. Bem fácil de achar, né? É AMA mesmo e bem fácil de achar. Só que, infelizmente, né, estão com 150 alunos, mais ou menos, na fila de espera. Estão em construção, acredito que vá sanar um pouco dessa lista, mas é uma angústia muito grande dos pais. Alguns até... ontem a gente teve... na rádio, acho que foi ontem, e a pessoa que cuida da limpeza me procurou lá no final, ela disse, olha só, eu queria tanto, né, fazer o tratamento do meu filho, mas eu sei que na AMA não tem. Eu falei, não, mas deixa o nome na fila de espera. Então, quantos já não vão porque sabem que não tem, né? Então, eu acredito que seja a AMA. A PAI também faz algum tipo de atendimento e eu acredito que seja isso. Conhece mais o restante é particular. Não, o direcionamento na rede pública é procurar o posto de saúde, pedir consulta primeiro com o pediatra, direcionar para o neurologista. A partir daí, eles vão fazer a prescrição das terapias necessárias e buscar o atendimento. Que hoje está sendo realizado pelo neuro que atende na AMA. E os pais que tiverem dúvidas podem procurar o grupo Gaicir no Instagram. Telefone, tem bastante... Não, só na rede social. Nós somos um grupo, né? Também. Só a rede social, Instagram. E a Onda Autismo, que tem o site, tem o Instagram, no site também tem bastante material, projeto, e de apoio também, quando às vezes tem dificuldade numa matrícula, lá tem um requerimento de como solicitar, então os pais estão bem amparados ali pelo nosso site também. Tá bom. Olha, eu quero agradecer aí a atenção de todos, eu acho que valeu, né? Muito. Informação nunca é demais. E quero agradecer aí o Ramon, quero agradecer o Robson, né, pelo apoio técnico ali, e agradecer principalmente vocês, né, que estiveram aqui. A gente é que agradece pelo espaço e pela oportunidade de estar conscientizando e caminhando junto com a gente, né, Vamos vereador? fazer outros encontros, tá bom? Obrigada. Muito obrigado a todos.